Olá, o canal Educação e Business está no ar. E não se esqueçam, é o momento de mudar sua vida. Faça o vestibular Unifia e conquiste um futuro brilhante. Em respeito aos protocolos de segurança contra a Covid-19, mesmo mantendo uma distância adequada, realizaremos a entrevista de hoje utilizando máscaras, visando, é claro, a proteção coletiva. Falaremos hoje sobre epilepsia. A epilepsia é a condição neurológica crônica mais comum em todo o mundo e afeta todas as idades, raças e classes sociais. Impõe um peso grande nas áreas psicológica, física, social e econômica, revelando dificuldades não só individuais, mas também familiares, escolares e sociais, especialmente devido ao desconhecimento, crenças, medo e estigma que essa condição impõe. No Brasil, é estimado que existam 3 milhões de pessoas com epilepsia, sendo que a esse número somam-se 300 novos casos todos os dias. E para falarmos sobre esse tema, recebemos hoje Isilda Assunção, presidente da ASP, Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia, e Adriano Sacco, paciente do Ambulatório de Neurologia do HC da Unicamp, que vai também nos contar um pouco sobre a sua história. Seja bem-vindo, Isilda, seja bem-vindo, Adriano, e eu gostaria já de começar com a primeira pergunta para a Isilda. Como a sua história de vida se cruzou com a epilepsia? Professor, eu sou enfermeira, eu estou aposentada, mas eu trabalhei 39 anos no HC da Unicamp, sendo que os últimos 10 anos no ambulatório de neuro. Até então eu não tinha tido muito contato com pessoas com epilepsia e tinha aprendido pouco na faculdade. Mas desde então eu comecei a me envolver, a fazer assistência e aí eu fui convidada a assumir a presidência da ASP. Isso há 7 anos, então eu já estou na segunda gestão. Isilda, a epilepsia ainda é um tabu do ponto de vista de conhecimento para muitas pessoas. O que é de fato a epilepsia para as pessoas que estão nos assistindo e não sabem a respeito desse assunto? Pois é, a epilepsia é uma doença neurológica, ela é caracterizada por crises que são descargas elétricas que acontecem no cérebro, nas células nervosas, como se fossem raios elétricos, são descargas elétricas, e as pessoas chamam normalmente de ataques ou acessos. Nem toda crise é epilepsia. Por exemplo, tem crianças que têm crises por febre, então são aquelas crises febris. São várias as causas que podem provocar crises sem ser epilepsia, por exemplo, condições metabólicas como a hipoglicemia, abuso de drogas, são várias as situações e nem toda crise é epilepsia. E epilepsia não é só aquela crise forte, tônico-clônico generalizada que a gente vê às vezes na fila do banco, quando a pessoa perde a consciência, se debate e cai ao chão. A epilepsia, como o senhor disse, ela é muito comum, muito frequente e por conta do estigma e do preconceito, as pessoas muitas vezes elas não falam. Então a gente pensa que são poucas, mas de 1 a 2% das pessoas no mundo tem epilepsia. 1% lá no Canadá, 2% na África, no Brasil 1,5%, mas isso quer dizer que cada 1 a 2 pessoas a cada 100 elas têm epilepsia sim. E se eu falar para o senhor que muitas personalidades famosas tiveram, a maior parte das pessoas não sabem, como Dom Pedro I, Machado de Assis, Joana d'Arc, Tchaikovsky, Alfred Nobel e tantos outros no passado. E na atualidade, nós também temos várias pessoas, personalidades, que convivem com a epilepsia e que muitas, por exemplo, a Júlia Almeida, que é uma artista de TV, a Camila Coelho é uma modelo, e elas trabalham pela epilepsia, elas divulgam informações, a Susan Boyle, Lil Wayne, que é um rapper, são muitas as pessoas, é muito comum. Então, é uma doença frequente, ela acomete mais
as crianças, 50% das vezes ela inicia na infância, mas também lá nos idosos, na fase das doenças degenerativas. 30% dessas pessoas têm epilepsia de difícil controle, porém 70% levam vida normal tomando remédios baratos, simples, fornecidos pela rede básica. E, infelizmente, é uma doença que ainda é muito pouco tratada no mundo, nos países mais pobres. Então, entre 70% e 80% das pessoas não recebem tratamento adequado. Isilda, epilepsia e convulsão. Qual é a relação direta entre esses dois fatores? Isso. Convulsão é uma das manifestações da epilepsia. A gente até fala hoje em epilepsias, existem mais de 30 formas de manifestação. A convulsão é aquela que a gente chama que é a crise tônico-clônico generalizada, quando a pessoa perde a consciência, se debate, cai ao chão, tem muita salivação, às vezes pode perder o controle do esfíncter urinário. Isso é uma crise convulsiva. Não é a única que acontece na epilepsia. Pessoas chegam às vezes no pronto-socorro com convulsões por abuso de droga. Como eu falei, crianças com crises febris, com hipoglicemia, por exemplo. Em algumas doenças infecciosas, na primeira semana, podem se manifestar. Não quer dizer que seja epilepsia. Porém, a epilepsia, ela é caracterizada por crises recorrentes. Uma única crise não fecha um diagnóstico de epilepsia, tem que ser a partir de 2 crises com intervalo maior de 24 horas, e só aí o médico vai iniciar o tratamento. E ela pode se manifestar de várias formas. Tudo vai depender da localização do cérebro aonde disparam essas descargas elétricas. Então, por exemplo, nós temos as crises parciais ou focais, quando a descarga elétrica acontece em um hemisfério cerebral. E aí elas podem ser simples, quando a pessoa tem sensações esquisitas, alteração de cheiro, visual, auditivo, mas a pessoa não perde a consciência. Ela também pode ser parcial ou focal, aparecer de um único lado do hemisfério, e pode ser complexa, quando a pessoa perde a consciência, fica confusa, ela pode sair andando, fazendo movimentos sem controle, movimentos mastigatórios, mexer na roupa. Isso é uma crise parcial complexa. E às vezes ela pode começar de um lado e se estender para todo o cérebro. Quando a crise dispara dos 2 hemisférios, a gente chama de crises generalizadas. Mas também não é só aquela convulsão que nós falamos agora. Existem as crises convulsivas, que é essa que eu falei, que a pessoa perde consciência, se debate, tem uma fase tônica que o corpo endurece, depois clônica, ela vai se mexendo, pode salivar, mas tem as crises generalizadas, que é do cérebro todo, caracterizada por crises de ausência. Por exemplo, é muito comum a crise de ausência em crianças. Uma criança pode ter 100 crises durante o dia. Elas são muito rápidas, a pessoa desliga, pode fazer um movimento ocular e volta. Quando é criança, muitas vezes os pais, os professores não percebem. E às vezes o professor pensa que a criança tem até desatenção. A pessoa também pode ter uma crise generalizada clônica, que ela tem um estiramento muscular, ou ela pode ter uma crise atônica, que ela cai, parece que desmaiou. Tudo isso é crise generalizada. São muitas as formas. Tem crises sardônicas, a pessoa começa a rir sem motivo, é uma crise. São muitas as formas, mas a medicina catalogou essas as principais. Isilda, diante de tantas formas de manifestação diferentes, quais são as principais causas estudadas
com relação ao processo de epilepsia? Essa pergunta é muito boa, porque a gente falou em preconceito, em estigma, e é bom a gente entender quais são as causas da epilepsia, para a gente entender que quem tem cérebro pode ter epilepsia. Por exemplo, traumatismos, um acidente de moto, de carro, uma queda, às vezes da própria altura, bateu a cabeça no chão. Causas genéticas podem acontecer, congênitas, por exemplo, nós tivemos a epidemia do Zika e as crianças nasceram com microcefalia. Então, a maior parte dessas crianças tem sim epilepsia. Podem acontecer transtornos na hora do parto e a criança sofre anóxia, ou seja, ela não consegue respirar e aí pode ter uma paralisia cerebral e dentro o quadro todo, uma das manifestações vai ser epilepsia. Neurocisticercose, que é aquela doença do ovinho que fica no cérebro, da tênia solium. Tumores, então você pode levar uma vida tranquila, na idade adulta manifesta um tumor, você faz a cirurgia e vai ficar uma cicatriz. Infecções podem deixar sequela, então as meningites, as encefalites. E é importante saber que muitas das vezes não é diagnosticado a causa. Isso pode acontecer. E também pode acontecer de não aparecer uma lesão no exame de imagem, por exemplo. E aí o paciente fala, olha, eu fiz uma tomografia e não deu nada. Eu acho que não tem epilepsia. Não descarta. Pode acontecer de não se saber a causa, não se encontrar a lesão e mesmo assim a pessoa ter epilepsia. Mas uma notícia boa é que 25% das epilepsias podem ser prevenidas. Como? Fazendo o calendário de vacinação das crianças para evitar que elas tenham doenças infecciosas, levando vida saudável, fazendo exercício, não dirigindo após beber bebida alcoólica para evitar os traumatismos. Então, é possível lavagem das mãos, a higiene dos alimentos, é possível prevenir em 25% dos casos. Muito bem. Isilda, que impacto uma pessoa com epilepsia tem em sua vida social? E existe ainda muito preconceito com relação às pessoas com epilepsia? Sim. A epilepsia, ela pode sim trazer impactos no sentido de acidentes, por exemplo, quedas, fraturas que levam a fraturas, hematomas, pode trazer afogamento, pode trazer queimaduras, acidentes automobilísticos, mas o que mais traz impacto de verdade na vida de uma pessoa que convive com a epilepsia é o estigma e o preconceito, que apesar de ser uma doença tão antiga, relatada lá desde antes de Cristo, até hoje é cercada por esse estigma e por esse preconceito. E isso traz mais impacto e interfere na qualidade de vida da pessoa mais do que a própria doença. Então, a pessoa que tem epilepsia, muitas vezes, ela tem dificuldade de se inserir na sociedade, frequentar escolas, por exemplo. Então, às vezes a gente escuta que a criança chora porque ela não tem amiguinho na escola, porque ela se sente segregada. Ou então, jovens que são convidados a se retirarem da escola, porque a escola não está preparada para atendê-lo durante uma crise. Tudo isso a gente escuta no dia a dia, né? Dentro de um hospital. Também na questão do trabalho, a gente percebe um reflexo muito grande pela redução nas oportunidades de emprego. Muitas vezes, pelo desconhecimento, os empregadores, eles têm medo de contratar a pessoa, ela passa mal, ou sofreu um acidente, ou evitar, não quer ter problema, para evitar problema. Então, às vezes as pessoas não contam que têm epilepsia, de medo de não serem contratados, isso é uma realidade,
E se elas não contam na primeira crise, muitas vezes elas são dispensadas. Com tudo isso, também acaba tendo dificuldade para ter uma vida familiar. Quem vai casar se não tem emprego, né? Então, pode trazer dificuldades econômicas e a pessoa acaba muitas vezes se isolando e muitas vezes acaba desencadeando crises de ansiedade e depressão. Então, existe um impacto provocado pela própria doença, mas um impacto muito forte até hoje pela questão do estigma e do preconceito. Muito bem. Ou agora, Adriano, fazer uma pergunta para você, né? Que tipo de epilepsia foi diagnosticada, no seu caso, né? E que tipo de impacto, né, esse diagnóstico trouxe para a sua vida? Então, eu comecei a ter a crise, eu tinha por volta de 2 anos de idade. Só que eu fui descobrir o porquê da crise só em 2009 para 2010. Que eu fiz uma ressonância magnética que nos elétricos sempre dava normal. Quando eu fiz a ressonância, ela apontou a esclerose mesial temporal esquerda, que é uma má formação no cérebro. E isso ocasionava a crise. Porém, no meu caso, até os próprios médicos que eu tratei toda a vida, eles falaram que eu tinha alguma coisa diferente na crise, que eu tinha um mal-estar antes. Tinha uma pré-crise. Os médicos da Unicamp depois me esclareceram isso quando eu comecei a tratar lá. Que era o corpo, de certa forma, avisava, quando eu tinha aquilo lá, se eu não tomasse cuidado, eu desencadeava a crise total, né? A crise mais forte. Certo. E como que esses sintomas foram evoluindo ao longo do tempo? Então, quando eu comecei, desde quando pequeno, não lembro muito bem disso daí, que eu tinha 2 anos, não lembro, mas minha mãe assustava um pouco no começo, porque eu não sabia, procurei saber da vida, não tem um relato histórico de pessoas da família que já tiveram isso, mas a gente sempre foi, como se diz, caminhando, mesmo com o problema, foi levando a vida. E aí, quando descobriu o real problema, a gente procurou um local que pudesse ter esse atendimento, né? Que na cidade que eu moro não tem. Então, os médicos lá vendo o exame, o que era o problema, queriam continuar com o tratamento sem saber se era caso cirúrgico ou o que era a situação. E, assim, qual o caminho você teve que percorrer até a descoberta da causa real do problema, né? E, no seu caso, qual foi a linha de tratamento adotada pelos médicos? Teve um caminhar melhor quando eu comecei a tratar na Unicamp, no HC da Unicamp. Lá eu fiz uma bateria de exames, porque os próprios médicos falavam, a gente tem que fazer uma vasculha, todo o hemisfério cerebral seu, para ver o que vai ser o positivo e o que vai ser o negativo do procedimento cirúrgico que ela precisa passar. Para o seu caso, era indicado, então, um tratamento cirúrgico. Isso, para o meu caso foi um tratamento cirúrgico, isso em 2012, fui chamado no final de 2012, passei por 3 procedimentos cirúrgicos, fiquei internado lá beirando 40 dias, fiz o primeiro, foi uma cirurgia de por volta de 8 horas mais ou menos, e ali corrigi o problema, só que como os médicos falavam, pela calota, não sei se é calota, a proteção que a gente tem no cérebro, na cabeça, aliás, por ter ficado muito tempo fora do meu corpo, ela deu rejeição. E daí teve que tirar. Por isso eu tenho uma cicatriz aqui no rosto, né? E isso foi corrigido, mas eu fiquei um tempo lá para descobrir, de certa forma, que era isso e que ia ter que tirar esse pedaço da calota. Sim. E essa cirurgia, né, ocorrida com você, ela teve como fundamento reequilibrar o tamanho das 2 bases do cérebro que eram diferentes, foi isso? Isso mesmo,
próximo da coluna da gente, é onde termina o cérebro e inicia a coluna. O correto seria os dois lados serem iguais. No meu caso, um lado era maior do que o outro. O lado esquerdo era um pouco maior. A cirurgia foi a correção que foi retirada esse pedaço maior, igualado os dois hemisférios. E só que a cirurgia, a gente sabe, uma cirurgia na mão que vai fazer pode ter alguma complicação. Ainda mais uma cirurgia que o paciente toma anestesia geral. Então, complicação, qualquer coisa pode acontecer, qualquer cirurgia. E no seu caso, Adriano, pós-cirurgia, como é que se desenvolveu todo o processo da epilepsia? Isso eu operei em 2012, de lá para cá eu não tive nenhuma crise mais, graças a Deus. Ou na época que eu operei, tomava 6 comprimidos por dia, hoje não tomo nenhum mais, não preciso mais do remédio. Mas a vida a gente continua, mesmo antes de fazer o procedimento, eu levava a vida normal. É claro, um pouco mais seguro, né? Não podia fazer muita coisa que o jovem então fazia. Por exemplo, saía com os amigos, todos bebiam, socialmente, é claro. Eu não bebia. Um bebia cerveja, eu bebia guaraná, bebia suco. Porque o efeito do remédio corta e poderia desencadear uma crise no meio da rua. Então, a única diferença da vida do jovem que não toma esse remédio, para mim, era essa. Eu não usava, nunca usei drogas, bebida, nunca utilizei por causa da... Isilda, o caso da praticamente resolução do problema da epilepsia, como na situação do Adriano, não é comum a todos os casos, creio eu, né? O caso dele é um caso atípico. Eu diria assim, nós falamos que 70% das pessoas controlam suas crises com medicamentos simples, 1 ou 2 medicamentos baratos, fornecidos pela rede básica e levam vida normal. Apenas 30% tem epilepsia refratária ou de difícil controle. Então, a cirurgia, ela vai ser estudada normalmente nesses 30% das pessoas. Normalmente, no caso dele, que ele tinha esclerose mesial temporal, né, no lado esquerdo, o resultado da cirurgia é muito bom. A cirurgia, ela não pode ser indicada para todas as pessoas, porque lembra que eu falei, às vezes a descarga acontece em um lado do hemisfério e às vezes em 2. Se for em 2 lados, não vai operar os 2 lados. Então, tem que ser um lado só, tem que ser uma lesão que aparece no exame. Às vezes a pessoa tem uma epilepsia de difícil controle, mas a lesão não aparece lá no exame dele, na ressonância. Então, já não dá para indicar cirurgia, porque tem que ser muito preciso. E também, essa lesão tem que estar numa área que não vai trazer custos para a pessoa, porque nosso cérebro é como um controle remoto. Ela pode estar numa área da memória, da locomoção, da fala, e não compensa deixar de ter crise e perder a memória, ou deixar de falar. Para que chegue até o dia da cirurgia, o Adriano deve ter passado por vários profissionais, várias avaliações neuropsicológicas, para ver exatamente a atividade cerebral naquela região, e só então, com muito cuidado, vai ser indicado a cirurgia. A cirurgia, ela não é indicada para parar de tomar remédio, ela é indicada para parar de ter crise. Ao longo do tempo, às vezes as pessoas ficam decepcionadas, eu acabei de operar e ainda tomo remédio. Agora, depois de quase 8 anos, né, Adriano? Isso. Ele suspendeu totalmente os medicamentos. Então, o objetivo é suspender, mas infelizmente a indicação não é para todas as pessoas. É comum as pessoas chegarem e falar, eu quero operar. Não, precisa ver o custo-benefício. Outra coisa que ele falou, que ele tinha um aviso antes. Esse aviso, professor, é a aura. Nem todas as pessoas que têm epilepsia, elas vão apresentar a aura antes da crise. Mas quando tem é muito bom, porque a pessoa já vai ficando de sobreaviso, ela já vai para um cantinho, ela senta, se acomoda. É diferente de quando a crise chega repentinamente.
Essa aura, né, a qual você chama, ela é um processo de mensagem que o próprio cérebro envia ao corpo, ou ela já é um indício da crise? É um indício da crise. Então, pode ver luzes, né? Os escotomas, pode ter mal-estar. Você tinha isso? Sentir cheiro. Às vezes tem pessoas que sentem cheiro, cheiro de terra, às vezes mal-estar de estômago. Isso tudo pode ser aura. O que você sentia? Eu sentia mais uma fraqueza. Eu não percebia muito, mas as pessoas que estavam ao meu redor falavam que eu ficava aéreo. Eu chegava a ter uma movimentação do globo ocular muito estranha. Era o começo, né, da crise. Só que às vezes dava só isso daí, passava lá 1, 2 minutinhos, nem isso, às vezes eu já voltava, não tinha nada. Às vezes, e sempre quando acontecia isso, às vezes, geralmente, dias depois vinha a crise de desmaiar mesmo. Às vezes até uma vez o médico falou, olha, o médico que descobriu que era caso cirúrgico, quando notifiquei ele disso, ele falou, quando você sentiu isso daí, tenta ver a sua temperatura, como que está. Em outro caso, a questão da pressão arterial. Só que daí diagnosticou que quando eu estava nesse mal-estar, eu estava com estado febril. Falei, isso pode estar ocasionando a desenvolver a crise. Então, quando você sentir esse mal-estar, esse aviso, eu costumava até tomar uma dose extra do calmante que eu tomava, carbamazepina. Ele falou, isso está errado. Toma um antitérmico. Isso daí é estado febril. Às vezes também, assim, o que ele tinha também era uma crise pequena. Podia ser uma crise. Porque a aura, ela manifesta antes da crise. Então, a pessoa vê luzinha, vê mal-estar de estômago. Isso pode ser a aura. Como o dele desaparecia, era uma crise pequena. Outra coisa, a complicação que ele teve, é bom a gente deixar separado, porque ele teve uma cirurgia de sucesso. O problema dele foi com a calotinha craniana, com a parte óssea. Porque durante a cirurgia, aquele pedacinho do osso fica fora no sorinho. E quando colocou, depois de algum tempo, deu uma rejeição. Mas a cirurgia estava ótima, funcionando bem. O único problema foi essa questão da calotinha craniana. Isilda, quais os riscos de uma epilepsia maltratada ou sem tratamento? E ainda, por incrível que pareça, existem pessoas que não passam por nenhum tipo de tratamento? Esse número ainda é alto? Existe, professor, por incrível que pareça. A ASP fez um trabalho, um levantamento, há uns 10 anos atrás, lá em Barão Geraldo, que é um bairro de classe de nível sociocultural mais elevado, e em torno de 40% das pessoas não faziam tratamento adequado. Por que não fazem tratamento adequado? Muitos, pela própria crendice. Então, epilepsia é uma doença neurológica tratada por médico, neurologista ou clínico geral, se ela for mais simples. Mas não é tratada nem no centro espírita, nem na igreja, nem pelo pastor. E muitas pessoas achavam que é Jesus que vai curar. Jesus ajuda o médico a estudar e curar. Mas é uma doença neurológica que tem que ser tratada com medicamentos e por profissionais médicos. A outra coisa, muitas vezes a pessoa evita procurar o serviço de saúde até por conta do estigma, de medo de ser identificada como uma pessoa que tem epilepsia. E nos países de baixa renda, pouco desenvolvido, as pessoas têm mais dificuldade de acesso aos tratamentos, ao atendimento médico, aos medicamentos. Então, por conta disso. Agora, epilepsia maltratada ou não tratada coloca a pessoa em risco de acidentes, né, como nós falamos de queda, de afogamento. Na África tinha uma área que falava da doença que queima, porque a pessoa estava lá cozinhando na fogueirinha e de repente ela tinha uma crise e ela caía. E aí, por conta das crendices, ninguém socorria, porque podia ser uma possessão. Então, era a doença que queima. E também tinha a doença que afoga. Lá, Tailândia, porque
naquelas casas de palafitas, às vezes a pessoa tinha crise e caía no rio. E aí a doença afogava, né? Porque também muitas vezes não tinha socorro, ou o socorro não chegava na hora certa. Agora, além de colocar a pessoa a riscos, dirigindo automóvel, do dia a dia, as pessoas com epilepsia que têm crises não controladas, elas têm 3 vezes chance maior de morte do que a população em geral. Existe, inclusive, algo que é pouco falado para os pacientes, que é o SUDEP. SUDEP é uma sigla em inglês que quer dizer morte súbita em epilepsia. Ela acontece com frequência maior durante a noite e no dia seguinte a pessoa é encontrada sem vida. Por quê? Porque na pós-crise, a gente fala no período pós-ictal, a pessoa pode estar virada, ou ela vomitou, ou ela não consegue respirar. Então, existem estudos para definir exatamente qual a causa. Se é porque afogou, porque ela não conseguiu respirar, se teve alguma alteração cardíaca. O fato é que existe o SUDEP. Todo mundo que tem epilepsia tem que ter medo? Não. Tem que fazer tratamento direito, tem que tomar remédio, tomar na hora certa, tem que evitar crise, buscar o máximo possível o controle das crises. Além dos riscos, as pessoas acabam tendo muita redução na sua qualidade de vida. Por exemplo, as crianças perdem dia escolar, os adultos vão perder dia de trabalho, e isso traz um impacto grande. Por isso a importância do tratamento adequado. Isilda, podem existir pessoas com crise de epilepsia mais leves, praticamente imperceptíveis, ou seja, que de alguma forma têm algum processo de epilepsia desenvolvido, mas que os sintomas, por serem muito leves, não chamam a atenção nem da pessoa, nem dos indivíduos que estão ao redor. Pode isso acontecer? Então, ela tem várias manifestações. É o caso, por exemplo, as crises de ausência, né? Como eu falei das crianças, que muitas vezes nem os pais percebem, nem os professores. Alguns bebês também têm algumas crises que parecem sustinhos e a mãe não percebe que isso é crise. Depois, comentando com o médico, que ele vai falar. Agora, existem pessoas que já têm as epilepsias, as crises controladas, e pode ter alguns escapes, pode acontecer. Então, às vezes, assim, como o Adriano falou, um mal-estar, uma fraqueza, mas é uma coisa rápida. Não chega a desenvolver aquela crise forte tônico-clônica. No seu caso, Adriano, né, em tempos atuais, né, pós-cirurgia, pós-redução da medicação, você ainda chegou já a ter algum quadro de escape, como a Isilda relata aqui? Não. No seu caso? Não tive nada. Nem aquela pré-crise, que eu intitulo isso, que era um mal-estar, nem isso eu não tive. Eu achei estranho, ainda não comentei com o médico que eu trato em Campinas, no Unicamp, mas eu reparei que, por exemplo, não tinha tanto variação da pressão, só que a pressão abaixa. E atualmente eu estou tendo um pouco isso, principalmente na época que a gente está agora, de verão, eu tenho muita queda de pressão. Como já aconteceu quando eu estava no Unicamp, internado, a pressão minha chegou a 5, 4. E é importante, né, esse relato do Adriano, até com relação à questão da pressão, e não só apenas para a epilepsia, né, mas principalmente o homem, né, muitas vezes tem muitos sintomas, né, que às vezes indicam até alguma doença com um certo grau de gravidade, mas não procuram um médico. Isso. Então, é até uma boa indicação sua, Adriano, porque é importante que as pessoas com sintomas, né, que podem representar algum tipo de doença, procurem auxílio e orientação médica. Sim, inclusive pós a cirurgia, antes eu tinha queda, mas eu não percebia. Às vezes é por isso que eu não sabia. Agora, quando dá a queda da pressão, eu sinto muita dor na cabeça, do lado que operou. Então, até o médico lá da unidade básica, ele fala, às vezes é uma forma que o seu corpo entende de te avisar. Ele está utilizando a forma que ele utilizava a crise convulsiva, está utilizando na questão da pressão também, que é tudo interligado, né?
Isilda, dentro de toda essa conjuntura, dentro de, né, de todos esses aspectos que você está nos explicando aqui tecnicamente, e o Adriano contando a sua experiência, né, dentro de tudo que representa a epilepsia, o que a medicina entende? Que existe cura para a epilepsia ou a epilepsia é uma doença que não apresenta cura, ela apresenta controle? Então, até algum tempo atrás, não se falava em cura. A Liga Internacional de Epilepsia, desde 2014, ela chama de epilepsia resolvida quando a pessoa teve uma epilepsia idade dependente. O que quer dizer isso? Criança, o cérebro mais imaturo, tem aquela epilepsia, a gente fala das epilepsias rolândicas, elas podem aparecer entre os 10, 12 anos, ou até os 15 anos. São as epilepsias benignas. E conforme o cérebro amadurece, para de ter a crise. Então, existe essa situação. Existe também os casos cirúrgicos. O Adriano é um caso de cura, né? Ele já tem 8 anos de cirurgia, sem crise, sem remédio. Então, só que infelizmente é um número bem menor. Existem também os casos de pessoas que estão há 5 anos sem crise tomando remédio, ou 10 anos sem crise e sem remédio. Também é considerado uma epilepsia resolvida. Por que não fala cura? Porque um cérebro sensível que já manifestou crise, ele pode em algum momento, por alguma situação. Mas de um modo geral, as pessoas se curam. E normalmente, após 2 anos, tomando remédio, sem ter crise, muitas vezes o médico tenta ir desmamando o remédio, para ver se consegue ficar sem. Mas isso só pode com acompanhamento médico, porque eu também cansei de ver paciente que chegava lá e falava, fazia 1 ano que eu estava sem crise, então acabou, eu não comprei, mas aí eu convulsionei. Então, não pode. Retirada de medicamento antiepilético tem que ser feito por médico, com cuidado, é feito gradativamente, então, com muita atenção. Mas existe sim esses casos. E que bom, né, Adriana? Né, que no seu caso, por exemplo, é considerado um caso de cura. Né? Um outro aspecto bastante importante também é no ato da pessoa em crise. Né? Que tipo de atendimento uma pessoa comum, que está de repente na rua, passando na rua, ou tem um colega de trabalho com epilepsia e não sabe desse fato, né? Que tipo de atendimento essa pessoa deve prestar? Ela deve chamar o SAMU, por exemplo, ela própria pode ajudar a conduzir o indivíduo em crise. O Adriano me ajuda nessa, né, Adriano? Como que a gente faz? Às vezes ele está na fila do supermercado, na fila do banco, e uma pessoa tem uma crise convulsiva forte, e aí a gente vai sair correndo? Não, ela tem crises com frequência, a gente não vai chamar o SAMU já. A primeira coisa, o que nós vamos fazer, Adriano? Eu vou falar poucas vezes eu tive crise, digamos que em público assim, mas eu entendo que é o seguinte, a pessoa teve a crise, é colocar ela num lugar, vamos dizer assim, descampado, que não tenha nada que ela possa bater e cair em cima dela ou ocasionar um acidente, colocar alguma almofada, alguma coisa macia, ou segurar, colocar a cabeça da pessoa em cima da própria perna, segurar que ela não se esforce muito, não bata a cabeça no chão, ou algum objeto que possa ter. E manter ela
ali, assim, seguro ali. Após um certo tempo, ver que ela não está se debatendo muito, virar de lado, para se caso tiver alguma ejaculação pela boca, alguma coisa assim, ela solta o líquido da boca e já sai. Não tem perigo de engasgar com o líquido que está saindo da boca, que pode ser normal. Às vezes a pessoa está em crise e meio que similar a vomitar. Ela está vomitando. E daí ela não engasga com o vômito, com nada. O Adriano já é professor, né? Então ele falou tudo certo, é isso mesmo. A primeira coisa é ficar calmo. Não adianta arrancar o cabelo e sair por aí correndo. A primeira coisa é ficar calmo e acalmar as pessoas à sua volta. Pessoal, é uma crise de epilepsia, vai passar. Parece uma eternidade, professor, parece que não vai acabar nunca. Mas uma crise, ela dura 2 a 3 minutos por aí, não mais do que isso. Então, vai passar. O que a gente tem que fazer é muito pouco. Não dá para interromper a crise. Então, nós vamos acomodar a pessoa, se possível, coloca no chão, proteger a cabeça para ela não ficar se debatendo, virar o rosto de lado, porque o que é a crise? Não é uma descarga elétrica que enrijece a musculatura. E da mesma forma, a pessoa não consegue deglutir a saliva, então ela vai ficar parada. Então, a gente vai virar o rosto para que essa saliva possa fluir e soltou a roupa, colarinho, vamos contar o tempo de duração no relógio. Vai chamar o SAMU se a crise passar de 5 minutos ou a pessoa acordou e ela volta a convulsionar, ou for gestante, ou for a primeira crise, ou se por acaso na hora da queda a pessoa se cortou, se machucou. Se não, não precisa chamar o SAMU. O SAMU de Campinas fez uma pesquisa alguns anos atrás e o top 10 ou top 1, não sei, a primeira chamada era de crise convulsiva. O que acontecia? Muitas vezes, ao invés de estar atendendo o paciente infartado, estava indo atrás da pessoa que tinha tido crise e normalmente quando eles chegavam a pessoa já tinha voltado. Então, não precisa apavorar, vai fazer muito pouco, só vai prover o conforto. Não adianta querer segurar a pessoa porque ela está forte e ela pode te derrubar. Outra coisa que é muito comum, as pessoas querem enfiar a mão na boca para a pessoa não se machucar. O que acontece? Como ela está tendo uma contração muscular muito grande, ela pode cortar o dedo da pessoa, ela pode machucar. Da mesma forma, não vai colocar caneta, colher, nada, não vai enfiar nada na boca. Isso só serve para quebrar dente, para machucar a gengiva e muitas vezes machucar essa articulação temporomandibular. Não vai dar água para beber, não vai dar remédio, não vai jogar nada no rosto dela. E vai esperar passar. Tá certo. Até um comentário, professor. Muitos falam que enrola a língua, né? Mas, por exemplo, a língua da gente, todo mundo é assim. Ela não tem uma cartilagem que cola embaixo da boca. Como que a pessoa vai engolir a língua e engasgar com a própria língua? Então... Ninguém nunca conseguiu, né? É um músculo que está preso no assoalho, então nunca consegue. Aproveitando essa questão que você coloca, Adriano, Isilda, quais são os mitos e verdades aí que envolvem a questão da epilepsia? Sim. Nós temos muitos mitos a respeito da epilepsia que até hoje dificultam muito a vida das pessoas. Então, a epilepsia é doença neurológica, não é doença mental, não é doença psiquiátrica, não é possessão, não é nada disso, é doença. A outra coisa é que não deve nunca enfiar a mão na boca durante a crise. Outra coisa é, pessoas com epilepsia podem estudar? Sim. A inteligência de uma criança, de um jovem com epilepsia é normal. Pode acontecer algumas situações que a pessoa tem alguns distúrbios neurológicos, pode ter transtorno do espectro autista, pode ter TDAH. Nessas condições, ou mesmo se tiver síndromes, aí pode ter alguma alteração neurológica que interfira. Mas a epilepsia, de um modo geral, ela não vai impedir ninguém de estudar e de aprender.
O que pode interferir, às vezes, na criança é a superproteção dos pais, ou às vezes o professor que não investe, tem epilepsia, toma remedinho. Não, tem que cobrar, tem que estudar, tem que fazer tudo direitinho. Ou então, a segregação, a criança se sente à parte, e isso mexe com o emocional dela. Então, ela pode se sentir desestimulada a ir para a escola. Pode estudar? Pode trabalhar? Pode, deve. Pesquisas científicas mostram que pessoas com epilepsia têm o mesmo rendimento que pessoas sem epilepsia, que independe do tempo de doença, se começou com 2 anos de idade ou se começou com 25, isso não interfere, não estragou o cérebro, não interfere na capacidade laborativa da pessoa. Pessoas que têm epilepsia, elas faltam menos ao trabalho. Até porque, muitas vezes, não foi fácil conseguir aquele emprego. Então, elas são muito cuidadosas e são excelentes profissionais, responsáveis. Então, não existe justificativa para que uma pessoa que tem epilepsia não trabalhe. O que tem que acontecer é adequar a situação da pessoa. Então, por exemplo, não deve operar máquinas, não deve trabalhar em altura, não deve trabalhar com cortantes, com fogo, né, em cozinha. Agora, pode trabalhar. É importante que as pessoas da unidade onde ele trabalha saibam que essa pessoa tem epilepsia e que todos saibam socorrê-lo durante a necessidade. Zilda, nós estamos passando um momento muito difícil da humanidade com relação à Covid-19, né? Então, eu lhe pergunto, existe algum estudo, né, que indique que quem tem epilepsia, né, pode sofrer um agravamento do problema ou problemas adicionais em razão da Covid? E o que você acha da questão da vacinação preventiva da Covid para pessoas com epilepsia? Essa também é uma boa pergunta. Desde o início da Covid, as pessoas perguntavam muito se pessoas com epilepsia eram mais suscetíveis à doença, se elas estavam mais expostas. Não. Pessoas com epilepsia têm a mesma chance de adquirir Covid que a população em geral. Em relação à vacinação, também a Covid é uma doença que mata, né? E não tem nada que contraindique. Até tem na bula da Coronavac, se tiver quadros convulsivos, conversar com o médico. Mas os cientistas, os estudiosos de epilepsia, e essa semana a gente teve muitos informes a esse respeito, recomendam a vacinação. Em alguns casos, quando a pessoa tem a maior facilidade para desencadear a crise por febre, então, ou a pessoa vai tomar o antitérmico antes e depois que tomar a vacina, e também ela pode conversar com o médico dela. Então, o ideal seria que ela conversasse com o médico, se ela também tem uma sensibilidade a crises após vacinação. Mas, de um modo geral, a orientação é que não tem problema. E tem crianças que têm síndrome de Dravet, mas que também devem conversar com o médico. Mas, nesse momento, nós não estamos vacinando pessoas com menos de 18 anos. E os jovens vão estar bem lá na frente, né? Então, não tem nada de especial. Eu esqueci de falar, ainda nos mitos e verdades, se as pessoas podem casar. Podem, devem, todo mundo nasceu para ser feliz. Podem ter filhos? Podem ter filhos. A chance de uma pessoa com epilepsia transmitir para os filhos é muito pequena, menos que 10%. E ainda em relação aos mitos, pessoas podem ou não dirigir? Podem, desde que esteja tomando remédio regularmente e 1 ano sem crise, com o parecer do médico assistente, essa é uma lei do Detran, ou 2 anos sem crise se estiver desmamando o remédio, tirando o remédio. Pessoas com epilepsia não devem pilotar motocicletas nem dirigir profissionalmente. Carro de passeio, não tem problema. Muito bem.
Pessoas com epilepsia são seres humanos que têm todas as condições de ter uma vida plena e normal, mesmo fazendo uso de medicação. Isso Né? mesmo. Voltando apenas, Zilda, com relação ainda à questão da Covid, existem indicações ou estudos que já, né, que possam mostrar já que a pessoa com epilepsia ela é mais frágil em relação à ação da Covid? Não, não tem. Não tem nada disso e eu não sei se não é um entendimento que eles possam ter, mas não vi nada até agora. De modo geral, as orientações médicas dos estudiosos de epilepsia é que os riscos e a evolução da doença em pessoa com ou sem epilepsia é normal. Ok. Isilda, participação do governo para apoio a pessoas com epilepsia. Como é que isso está no Brasil hoje? O governo oferece o apoio adequado para que as pessoas possam se inserir na sociedade levando uma vida normal? Então, infelizmente, nós não temos nenhuma lei, nenhum decreto que favoreça ou facilite a vida das pessoas com epilepsia de um modo global no país. A gente sabe que, por exemplo, no Distrito Federal, o deputado Rodrigo Delmasso conseguiu algumas conquistas, então são coisas que vão pipocando. Aqui no estado de São Paulo, a ASP, a Associação Brasileira de Epilepsia, a Associação Movimento de Americana, nós conseguimos, e mais algumas associações, junto à ALESP, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a criação de uma frente parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com epilepsia. E nós temos em andamento 2 projetos de lei, sobre inclusão escolar, favorecendo a inclusão escolar, e o outro é sobre assistência à epilepsia. Então, favorecendo o acesso a exames diagnósticos, a tratamento, acompanhamento médico. E foi aprovado o Purple Day do Estado de São Paulo, que é uma data comemorada no mundo inteiro. Mas nós não temos nada específico. Também, em termos de leis, a epilepsia não é considerada deficiência. Então, ela não é contemplada no programa de cotas para PCDs, que são pessoas com deficiência. Então, não entra. E na questão da aposentadoria, ela também não tem um artigozinho especial. A pessoa com epilepsia, ela poderá ser aposentada, caso seja comprovado através da perícia, que ela apresenta perda permanente de capacidade laborativa, que as crises envolvam essa perda permanente. Mas existe o CIF, que é o Código Internacional da Funcionalidade, que foi aprovado e que nós que trabalhamos com epilepsia temos lutado, nós temos pesquisadores que estão lutando para que esse CIF seja aplicado às questões das pessoas com epilepsia. Por que é difícil? Não existe uma regra. Nós temos crianças que têm epilepsia porque têm paralisia cerebral. Essas crianças, elas são dependentes totalmente, né, para tudo. Nós temos pessoas, lembra, 70% vive uma vida normal, trabalha, estuda, casa, tomando remédio simples. Essas pessoas não precisam se aposentar. E nós não achamos que ela tem que se aposentar. Então, fica difícil assim, essa luta pela aposentadoria. Ela não é para a pessoa com epilepsia. É para a pessoa com epilepsia que apresente limitações importantes. O importante, o que a gente quer, é que os empregadores abram suas portas, se esclareçam e contratem as pessoas com epilepsia. Muito bem. Ofereçam oportunidades para pessoas com epilepsia. Mesmo. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final dessa entrevista. Adriano, que mensagem, né, você gostaria de passar aqui para os nossos internautas, para todos que estão nos assistindo nesse momento? Então, eu gostaria de passar o seguinte, principalmente para aquela pessoa que tem o problema de epilepsia, mas que não busca o tratamento correto. Às vezes nem remédio toma, ou foi uma vez no médico e nunca mais foi. Pega a receita lá com o médico, vai só trocando a receita no próprio postinho e vai
e vai indo. Só que às vezes é um caso que você poderia ter parado de tomar o remédio, porém, por não fazer o tratamento como a medicina pede, que é acompanhamento pelo especialista, está lá com os remédios. Às vezes não precisava tomar mais o remédio, ou, como foi o meu caso, passou por uma cirurgia, foi difícil? Foi, mas resolveu. Às vezes pode ser resolvido também, né? Então que todos vocês que têm esse problema entendam que precisa do acompanhamento, que precisa de um profissional dessa área de neurologia para estar acompanhando e dando os encaminhamentos, né? Tudo bem. O Adriano é uma pessoa que viveu o problema. Sim. E ajuda aí outras pessoas que têm o mesmo problema. Então, parabéns, Adriano. Superou o problema Superou e está o problema na luta, e né? está Tá ajudando envolvido. os demais. Isso é muito bonito. Parabéns. Isilda, para quem quiser saber mais sobre a ASP, o trabalho que vocês fazem, inclusive apoiar, né? Deixa aí telefone, e-mail, redes sociais. Vai aparecer, inclusive, aí no nosso GC para vocês que estão nos assistindo. E também a sua mensagem final para os nossos internautas. Então, eu agradeço. A ASP ela não é uma associação de pacientes, mas é uma ONG e que trabalha a divulgação, né? E nós temos um site que foi refeito há pouco tempo, ele está muito rico. Lá nós temos publicações da ASP, que podem ser acessadas gratuitamente. Nós temos um manual de capacitação para professores em português e em espanhol. Está muito rico o site e eu convido todos a conhecerem. Nós vamos deixar o número do WhatsApp, podem mandar mensagem. Nós temos um grupo de pacientes e familiares no WhatsApp. Eu vou passar então os contatos da ASP. Olha, o site chama aspbrasil.org.br. Nós também estamos no Facebook, ASP Brasil, e nós temos um contato de celular para o WhatsApp, que é o 19 99764 0239. No WhatsApp, nós temos um grupo para pacientes e familiares para troca de informações. Eu queria dizer o seguinte, só para encerrar. Nós fizemos também um trabalho, uma pesquisa, alguns anos atrás, e concluímos que rótulos reforçam o estigma e o preconceito. É o caso de se falar epilético. Então, perguntando para as pessoas, você acha que pessoas com epilepsia podem estudar, trabalhar e casar? Estudantes do ensino médio falaram sim. E quando perguntava, você acha que epilético pode estudar, trabalhar e casar? Eles falavam não. Então, a partir de hoje, todo mundo fica sabendo, professor, que o certo é falar pessoa com epilepsia. Não se fala portador de epilepsia, porque portador é quem carrega, e não se fala epilético. A partir de hoje, nós vamos falar pessoa com epilepsia. A outra coisa é que nós precisamos falar muito de epilepsia, precisamos esclarecer a população, e por isso eu agradeço a você essa oportunidade que está nos dando, né, Adriano? O Adriano é o nosso parceirinho, e da gente falar. Então, junte-se a nós, venham falar de epilepsia, nos ajude na divulgação, vamos quebrar o preconceito. Muito bem. Por uma vida sem preconceitos. Professor, então eu também trouxe para você uma lembrança de agradecimento, que é Cris, 30 anos, é um livro que foi escrito há 15 anos na fundação da ASP, foi escrito e falando sobre uma adolescente que recebe o diagnóstico da epilepsia, e quando a ASP fez 15 anos, nós continuamos e foi complementado o livro. E aí a Cris já tinha 30 anos, então vai contar como que ela ficou após 15 anos de epilepsia. Bem. Junto eu trago o nosso... Agradeço, está aqui o livro Cris, 30 anos. Farei essa leitura com certeza, para estar inclusive mais preparado, para levar mais informações para vocês. Sim, você que convive com os jovens, né? Nossos folhetos. E eu trago aqui
o PIN roxo. Que Roxo inclusive todos estamos usando. Estamos aqui, eu tenho do Juliano guardado. O roxo é a cor da epilepsia, porque ele representa a Cassidy Megan, uma menina de 9 anos que morava na Nova Escócia, no Canadá, com epilepsia. Ela se sentia muito triste sempre que ela tinha crises e ela se escondia nos campos de lavanda. E para que as pessoas com epilepsia não se sentissem solitárias, ela, conversando, pediu para que a Associação de Nova Escócia fizesse algo. Então foi criado o Purple Day, que é o dia roxo da epilepsia, e dia 26 de março foi escolhido o dia que todos nós vestimos roxo, ou uma peça de roupa, uma gravata, um lenço, ou nós colocamos o nosso PIN roxo, que é uma forma de nós dizermos para todas as pessoas que têm epilepsia que elas não estão sozinhas. Muito bem. Muito obrigado, Isilda. A sua emoção fala por si só, é a nossa emoção também, para um mundo mais justo e um mundo aí disponível com todas as suas belezas para todos, inclusive para pessoas com epilepsia. Adriano, muito obrigado. Isilda, muito obrigado. Foi um prazer tê-los conosco. E não se esqueçam de acessar os conteúdos do canal e verificar sobre o Vestibular Unifia. Você tem vários canais de acesso disponíveis para maiores informações, como o e-code que está na tela, nosso site portal.unisep.com.br/unifia, nossas redes sociais ou o telefone 19 3907 9870. Vem estudar conosco e transforme seu futuro. Acessem também nossas redes sociais, curta a página da Unifia no Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube. O canal Educação e Business chega ao final de mais uma entrevista. Uma ótima semana para todos nós.